Quem é que nunca se decepcionou com história, né? Pois hoje vocês vão ver algumas das histórias que eu esperava encontrar tudo e não encontrei nada. E aí, meu povo, como é que vocês estão? Tô trazendo aqui um vídeo diferente, um pouco polêmico, porque é o que vocês mais gostam, vocês gostam de polêmica. Mas eu vou falar um pouco das minhas opiniões sobre alguns livros que eu esperava encontrar muito neles, muita coisa interessante, uma história muito boa, mas que infelizmente não rolou, seja por qualquer motivo que tenha sido, né? Pela capa que eu imaginei que fosse uma história muito boa, pela própria premissa, pela escrita excelente, enfim. Eu vou falar um pouco para vocês do porquê que eu não achei isso, porquê que o livro prometeu algo diferente e porquê e como foi essa experiência toda, né? Mas antes, se vocês ainda não me conhecem, eu sou o Wally, estou sempre falando de livros, dando dicas de leitura, de como desenvolver melhor o hábito da leitura, alguns livros que podem ajudar vocês a começarem esse hábito maravilhoso que tanta gente quer. E também estou lá no Instagram, no @livrosdowally, mostrando um pouco mais do meu dia a dia, coisas que acontecem só comigo durante a minha rotina diária e que não fica viável mostrar por aqui. Então, se você não quiser perder nada, já siga aí essas duas redes sociais para ficar por dentro de tudo. Começando pela Dark Side com seu Medo Imortal aqui, um livro que prometia trazer os melhores contos de terror de autores clássicos da literatura brasileira. E é bem estranho se você parar para pensar como foi que eu quis esse livro, já que eu não sou muito fã da literatura brasileira, dos clássicos da literatura brasileira, por conta da gramática, que sempre é rebuscada, né, da época, coisa que eu particularmente não gosto. Trava a minha leitura quando eu leio livros com essa gramática mais antiga, infelizmente. Mas é justamente por isso eu decidi pegar esse livro. Foi logo quando eu comecei o meu Instagram literário em 2019. Peguei ele porque achei lindíssimo. É um livro realmente lindíssimo. Ele tem 2 fitilhos coloridos em amarelo e verde para fazer referência à bandeira do Brasil. E eu achei, pronto, é a minha chance de tirar essa impressão ruim que eu tenho da literatura brasileira, dos clássicos da literatura brasileira. Afinal, o que pode ser, o que pode dar errado em autores clássicos, contando histórias de terror que eu amo, né, e que podem mudar minha versão, provavelmente podem mudar minha visão sobre o que eu acho da escrita deles. Eis que deu tudo errado. Deu tudo errado, eu não gostei desse livro, nem um pouco, não me agradou. Tiveram contos, além da gramática, que é a da época, né, que não tem como mudar. Infelizmente, alguns contos são muito fracos, eu achei bem fracos no quesito de histórias. Simplesmente o cara sonha que tudo aconteceu e no final do conto ele acorda, é isso mesmo, é uma coisa bem... Você parece absurdo, né? Mas é justamente isso que acontece. O cara dorme numa cadeira e começa a ver várias coisas bizarras. Mas eu já li desconfiando de que ele ia estar dormindo e foi justamente isso que aconteceu. No final da história, ele simplesmente acorda e percebe que tudo foi um sonho. Eu fiquei chocado, não acredito que eu tô lendo isso. E achei que de certa forma explica o porquê que esses autores não ficaram no terror, mas ficaram no romance e tudo mais. Porque claramente, na minha opinião, não deu certo. Mas brincadeiras à parte, é um livro que eu não indico. Eu só indico se realmente a pessoa gostar desses autores aqui, de ver esse lado deles aflorando no terror, eles tentando entrar para esse lado do terror. Mas de resto, é um livro que infelizmente, para mim, ele tem muita beleza e pouco conteúdo. Não indico. Jamais vocês irão me ver indicando a leitura desse livro aqui, porque realmente não rolou. O segundo foi Em Águas Profundas, da Patricia Highsmith, relançado pela Intrínseca em 2020. É um livro de 57, ou seja, é bem antigo. E eu recebi ele através do Intrínsecos, numa caixinha que veio, ele veio como brinde da caixa, né, esse livro extra. Quis ler justamente pela premissa, que parecia muito boa, que parece muito boa, a premissa é muito boa. E a edição lindíssima, super caprichada, que a Intrínseca fez questão de trazer o livro nessa edição, né, com capa metalizada, fitilho e essas cores lindíssimas. A diagramação tá perfeita, a escrita da Patrícia é excelente, o que me surpreendeu muito. Por ela ser uma história tão antiga de 57, eu não sei se houveram alterações no texto, né?
mas a tradução está excelente, o livro é super fluido, a escrita é muito boa e eu fiquei chocado com aonde essa história quis levar. Ela não levou a canto nenhum, ela não leva a lugar nenhum. A frase que eu usei para fazer a resenha desse livro no meu Instagram foi: em águas profundas, história rasa. Porque, gente, não dá. Essa história que eu não sei o que a autora quis passar com esse casal disfuncional, eu não sei o que a autora quis passar com toda a trama que ela criou aqui. O livro meio que acaba sem resolução, você não sabe o que vai acontecer depois daquilo ali, você não tem um desfecho, você espera acontecer alguma coisa e não acontece. Basicamente é isso. Aqui a gente tem a história de um casal muito fora do comum naquela época. Hoje em dia talvez já seja mais comum. Mas ele, para evitar divórcio, para evitar se divorciar dela, ele aceita que ela tenha amantes. Só que, para tentar afugentar esses amantes dela, para tentar fazer com que ela não queira mais esses amantes, ele passa a dizer que assassinou um dos amantes dela, que realmente morreu. E aí a história toda vai girar em torno disso, quem foi que matou, se foi ele mesmo, por que ele tá falando isso, enfim. E a história é toda louca, a sociedade é toda louca, o casal é muito louco, eles têm um filho ou é uma filha, eu não lembro, mas também eles não estão nem aí pra filha, enfim. É uma situação muito caótica, é um relacionamento muito conturbado, mas que não se resolve, a gente não sabe por que é assim, a gente não sabe como chegou nesse ponto, a gente não sabe como cria uma filha nesse ambiente, como ele aceita essa situação, enfim. É uma história bizarra, muito bizarra, mas que eu me interessei e que eu gostei da escrita da Patrícia e que pretendo ler os próximos dela, o talentoso Ripley, que é o muito famoso dela, justamente por conta da escrita, porque se fosse pela trama, eu já teria acabado nesse daqui mesmo. O próximo foi Ninguém Pode Saber, da famosíssima Karin Slaughter. Ela que adora colocar mulheres em situações bem complicadas, envolvendo estupro, violência também, enfim, e que gosta bastante de retalhar o pessoal, né? Ela narra as cenas dos crimes assim de forma absurda, ela detalha tudo mesmo. Osso, fratura, corte, enfim. E isso é uma qualidade dela na escrita, eu adoro essa parte dela, mas esse livro aqui, infelizmente, não funcionou pra mim. E pra muita gente também ele não funciona, também pelos mesmos motivos que eu vou dizer aqui. Esse livro é de 2018, chegou em 2019 pela Harper, e recentemente ganhou um hype a mais por conta da série Piece of Her, que também foi traduzida como Ninguém Pode Saber aqui no Brasil. Chegou na Netflix esse ano. Assisti a série, achei bem melhor do que o livro, porque o problema do livro é que a Karin, eu não sei por que motivo, eu não sei em que momento ela estava, ela escreveu uma protagonista muito lerda, uma adulta que não parece ser adulta, ela é totalmente apática com tudo e com todos, ela não consegue ter ação. É uma protagonista feminina bem diferente das outras que ela coloca em alguns livros que eu já li, mas esse foi a protagonista feminina mais diferente que eu já vi de toda a série. Ela sempre coloca mulheres fortes, determinadas, mas a Andy, que é a protagonista, ela é muito lerda, ela não sabe se comportar, ela não sabe fazer nada, ela tá sempre precisando de alguém. E, enfim, é meio que desastrosa a condução da história através da Andy, infelizmente. A gente tem a história aqui de uma filha e uma mãe que sofrem um atentado meio que terrorista num shopping. Temos algumas modificações na série, mas acontece um atentado meio terrorista no shopping, um homem chega pra mata uma menina, e quando vai atirar em mais alguém, a mãe da Andy, pra salvar a filha, ela diz pra ele não atirar e tudo mais, não fazer nada. Ele tenta enfiar a faca nela, ela se defende com a mão, e com a faca enfiada na mão, ela corta o pescoço do assassino, do terrorista. E a partir daí, começa toda uma comoção da Andy e da mídia em cima da mãe da Andy, da Laura, né? E aí a Laura vai embora, a Laura some e a Andy começa a descobrir várias coisas da mãe dela, que a mãe dela não é quem ela diz ser, não é quem ela achou que conhecia, enfim. É uma premissa muito boa, tinha potencial de ser uma baita trama, mas o livro é super arrastado, junta com a falta de habilidade da Karin de escrever capítulos curtos. Infelizmente é uma coisa que ela não sabe. E aqui isso se prolongou, isso piorou,
porque ela fez uma protagonista que não sustenta muito a trama, que você cansa de ler, e ela estendeu demais a história e deixou um pouco enfadonha. Acho que tinha algumas coisas que não precisavam terem sido contadas, né? Então, por isso, é um livro que eu não recomendo. Se você quiser conhecer a Karen, se você quiser conhecer a escrita da Karen, eu não recomendo esse. Tem o Falsa Testemunha, que eu achei incrível. Foi o mais recente dela, antes desse novo que vai sair agora. Foi o mais recente, o Falsa Testemunha. Envolve Covid também, uma pandemia da Covid. Pouca coisa, mas os personagens estão dentro da pandemia. E eu achei incrível. Os personagens eu achei incríveis. A história eu achei incrível. O plot me surpreendeu. E enfim, esse daqui realmente assista a série, porque é melhor do que fazer a leitura. O próximo é o Carrossel Sombrio e Outras Histórias, do Joe Hill, filho do famosíssimo Stephen King, né? Foi lançado em 2019, esse livro chegou aqui primeiro pela tag em 2020, eu recebi ele através da tag, essa edição é da tag Inéditos, né? E essa capa, esse projeto gráfico, esse corte colorido, essa pintura trilateral preta, me chamou muita atenção e eu disse, putz, é meu estilo de livro, eu vou adorar, mesmo sendo contos, porque eu tenho um certo problema com contos. Vocês viram aí que Medo Imortal foi um livro problemático pra mim, mas enfim, Joe Hill, Stephen King, achei que iria gostar bastante, achei que iria ter uma experiência boa, melhor com contos do que as que eu já tive, mas não foi nada disso, infelizmente. Aqui a gente tem vários contos que são... Alguns são bem arrastados, mesmo sendo contos, eu achei bem arrastados. Outros que também não levam a lugar nenhum, outros que são muito subjetivos. Eu só entendi quando o significado de alguns deles, porque eu estava lendo com um amigo e ele me explicou o possível significado que ele entendeu daquele conto e que fazia todo sentido. Mas como eu não tinha conhecimento daquele assunto, eu fiquei sem entender nada e achei que a história não ia levar a lugar nenhum. Então eu não gosto de histórias subjetivas demais justamente por isso. E aí eu fico sem saber o que pensar de tudo, já que eu não entendi nem a trama principal, entendeu? E aí os dois únicos contos, acho que só foram dois que eu gostei bastante, foram dois que coincidentemente ou não, ele escreve com o pai dele, que é Alta Velocidade, é o primeiro conto que eu achei excelente, tem plot e tem ação demais. E Campo do Medo, que virou filme na Netflix também, que eu assisti, achei incrível, é bem diferente do conto, mas o conto também é muito bom. Então, não sei, pode ser que os dois contos que eu tenha gostado seja justamente porque tiveram o dedo do Stephen King e não dele. Eu já vi que as histórias do Joe Hill são bem simbólicas, bem subjetivas demais, como eu falei. Mas enfim, eu não indico, não é um livro que eu indico pra ninguém também, porque apesar de serem contos, eu achei arrastado, não são contos rápidos de serem lidos. A escrita do Joe não é ruim, não é difícil, ela prende, ela é fluida, mas as histórias ficaram arrastadas nesse livro, eu não sei porquê, mas ficaram. E é isso. Falando de histórias em quadrinhos, eu trouxe o Aurora, que saiu pela Dark Side, né? E é do Fabien Velman e ilustrado pelo Keras Colt. Essa história é uma das mais bizarras que eu já vi na minha vida. Ela trata de seres microscópicos que vivem dentro de um corpo em decomposição de uma garota. E aí começa toda uma confusão de sociedade, digamos assim, os próprios seres que parecem humanos, são ilustrados como humanos, mas eles são bem menores do que os humanos propriamente ditos, né? A protagonista ela começa a ter problemas de socialização com os vários outros seres que estão convivendo com ela, próximo dela. Tem referências de todo tipo, tem reflexões aqui que dá pra você tirar, mas eu achei bem bizarra, bem sem sentido algum. Eu não consegui entender o que o autor quis revelar com essa história aqui. As artes são muito bonitas, a história em quadrinhos é muito bonita, as ilustrações são lindíssimas. Tem umas cenas bem bizarras e que você jura que é uma história infantil, mas quando você vê tem um pássaro comendo, arrancando a cabeça de um personagem e o sangue truando na tela, né, no quadro. Mas enfim, eu não marquei nada dessa história porque eu realmente não sei dizer o que essa história conta, a não ser isso que eu já falei. Não sei o que o autor quis passar. Acho que ele quis fazer algumas ironias, algumas simbologias sobre o que rola na nossa vida, né, da organização em sociedade, como rola as confusões mesmo assim e tudo mais. E só fazer um pouco de bizarrice também na história dessa. Então, não é um HQ que eu indico. Eu nunca falei dessa HQ aqui
a não ser quando eu fiz a resenha e quando eu li, porque realmente não é uma que eu indico. Quando eu estiver precisando de espaço, com certeza é uma das que eu vou me desfazer logo, porque não pretendo reler nunca mais, mesmo sendo história em quadrinhos e rápido. E, infelizmente, já vi gente que gostou, mas infelizmente não foi pra mim. Encerrando as HQs, eu tenho aqui Junji Ito, isso mesmo que vocês ouviram, Junji Ito. E esperava tudo e encontrei nada. Infelizmente, não me surpreendeu. Os contos aqui não me surpreenderam em nada, com exceção de um, que tem um plot muito bom e tem uma história muito boa. Os outros são feitos apenas para chocar, com artes bem bizarras, com histórias bem bizarras, exóticas de certa forma também, personagens muito loucos e bizarros. Percebi que o Junji Ito é disso, ele quer mexer com o bizarro, sem dar explicação nenhuma, sem ter sentido algum, ele apenas mexe com o bizarro e com coisas mirabolantes. Então isso pra mim foi decepcionante, porque eu achava que por ele ser denominado mestre do mangá de terror, eu achava que as histórias dele tinham um sentido, digamos assim, tinham um propósito. Aqui o único propósito é mostrar a bizarrice, chocar o leitor com algumas fobias, digamos assim, e não passa disso, né? Essa é uma história é um livro de 2014, um mangá de 2014, chegou pela Dark em 2017, eu só fui ler esse ano, e fiquei com muito medo das minhas próximas experiências com ele, porque realmente me frustrou bastante. Muita gente gosta, muita gente é fã, muita gente ficou chocada quando eu disse que não achei tudo isso. É apenas o bizarro, mostrando coisas bizarras com personagens mais bizarros ainda. E é isso, meu povo. Eu espero que vocês tenham gostado dessas polêmicas aí. Eu espero que tenha dado uma certa treta para poder gerar discussão aí. Quero saber, me digam aí o que vocês acham dessas minhas escolhas, se vocês já leram, se vocês concordam. E, enfim, curtam o vídeo se ainda não fizeram isso, se inscrevam no canal também e ativem o sininho para receber notificação nova sempre que eu postar algum vídeo novo aqui para vocês. Deixem nos comentários elogios, críticas, sugestões, qualquer coisa, o que acharam, quais desses vocês querem ler, quais desses vocês vão querer fugir. E não esqueçam, se forem comprar qualquer coisa na Amazon, a mínima coisa que for, compra pelo meu link aí que tá na descrição, porque você ajuda o canal com uma pequena comissão que não vai fazer diferença nenhuma no seu bolso. A gente se vê e até a próxima.